Fala galera, Jonaval aqui, como vocês estão? Se apresenta aí, irmão. Paz, Senhor, meus irmãos. Quem fala é o Richard Furlan. E é isso, a gente vai continuar o vídeo que a gente fez anteriormente, vai sair um primeiro, que vai falar sobre o lugar secreto, e agora a gente vai continuar no mesmo trecho da Bíblia, lá em Mateus 6, falar a respeito da oração do Pai Nosso. Lê aí pra gente, irmão. A palavra vai se encontrar em Mateus capítulo 6, e a gente vai estar lendo do versículo 10 ao 15, e diz assim. Aliás, a partir do versículo 9: Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. É interessante o Pai Nosso, desde o princípio até o fim. E nós que somos evangélicos não temos o costume de ficar orando Pai Nosso. Geralmente os católicos oram Pai Nosso, ele tem as suas rezas, né? Nós, como saímos desse meio, né? A gente meio que não rejeita o Pai Nosso, mas deixa ele meio que de lado. Mas é interessante a gente usar e praticar o Pai Nosso, mesmo nas nossas orações, porque Jesus ensinou a gente, através do Pai Nosso, a como começar, aonde a gente deve focar nas nossas orações, certo? Começa: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que a palavra vai dizer que é pra gente orar para que a vontade de Deus seja feita como na terra como é no céu. A vontade de Deus é feita no céu, porque todos estão em obediência. E um dia a gente vai chegar nessa plena obediência, quando o Senhor Jesus vier restaurar todas as coisas, né? Mas o interessante é que o Senhor nos ensina a já clamar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, aquilo que está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2. Então, é interessante a gente saber e separar cada característica do Pai Nosso. Interessante dizer que essa parte seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Interessante, venha a nós o teu reino. A gente deve clamar pelo reino de Jesus, porque a nossa esperança está na segunda vinda. Como a gente proclamou como a gente falou em outro podcast, a gente disse que a gente tem que focar no alvo que é Cristo, no alvo que é a segunda vinda. Então, por isso que Jesus, quando ele anunciava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho do reino. Diferente de Paulo, que anunciava o mesmo Evangelho, mas o foco dele era no Evangelho de Cristo, certo? Jesus anunciava o Evangelho do reino que é o reino vindouro, o reino que vem, o reino que a gente já pode fazer parte desde agora, né? Então, vamos meditar nessa palavra. E eu queria deixar um adendo para a gente deixar o finzinho dessa oração que é maravilhosa. Compartilhei, irmão. Amém. Jesus, ele deixou se não o maior exemplo de como orar, né? Como orar ao nosso Pai. E o princípio, né, do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, Jesus, ele está ensinando que antes de qualquer oração que a gente for fazer ao nosso Pai Celestial, é necessário a gente reconhecer a grandeza dele, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, sabe? Então a gente reconhece a nossa inferioridade, sabe? E a soberania de Deus.
É necessário a gente reconhecer, né, que o nosso Pai Celestial, ele é perfeito, muito superior, mas muito superior, né? A palavra de Deus diz que assim como os céus, né, são muito distantes da terra, são bem mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor, né? Então logo a gente está se achegando a um ser que ele é onipotente, sabe? Um ser que ele é onipresente, onisciente, sabe? Um ser que ele é o criador de tudo, de todas as coisas. Às vezes a gente quer ensinar a Deus a trabalhar, né? A gente fala, não, pai, faça desse jeito, pai, porque está acontecendo isso. Mas Jesus, ele aqui dá um exemplo pra gente que, viu, o pai, ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo da gente abrir a boca para pedir, ele já sabe o que a gente vai pedir. Então a gente está lidando com um ser, sabe, com um conhecimento, com uma sabedoria infinita. Ele é a própria sabedoria. Então a gente tem que ter ciência disso. Quão poderoso que é esse Deus que a gente está lidando, que a gente está se achegando na presença dele. Interessante também que nesse modelo de oração, né, o Senhor Jesus fala, dai-nos o nosso pão diário. Ou seja, Jesus aqui, ele coloca, né, as nossas necessidades nessa oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dê-nos o nosso pão diário, né? Então, existe um Deus que ele cuida da gente, né? Entra também lá, mais para frente, Jesus, ele vai falar, né, sobre as aves do céu, né, no qual o Senhor cuida delas, elas não semeiam, né, nem guardam alimentos em celeiros, mas o Pai cuida, né? Quanto mais nós, a gente vale muito mais do que muitas aves, né? Então, o Pai sabe daquilo que a gente precisa, a gente não precisa andar ansioso por conta disso, né? E depois Jesus vai entrar na questão do perdão. Se o irmão quiser comentar, depois eu complemento. Amém. Eu queria só falar sobre o pão nosso de cada dia um pouquinho, porque é interessante a gente falar assim da provisão de Deus. Deus, ele não, se a gente pedir pão, Deus não vai dar, Deus não vai negar o pão pra gente, né? Deus não vai deixar de nos dar o pão. Mas é interessante que antes, quando a gente veio falando do secreto, a gente falou da gente buscar ter um relacionamento diário, ter um lugar secreto diário, ter um lugar de devoção diário. E Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Interessante que dai-me a porção de Jesus de cada dia. Se a gente orar com esse coração, a gente sabe que o próprio texto que o irmão citou vai falar que a gente não precisa se preocupar em nem andar ansioso com o que a gente vai comer, porque Deus, ele conhece as nossas necessidades. Mas eu creio que esse dar-me o pão, dar o pão de cada dia, você fala, dá a porção de Jesus de cada dia pra gente, sabe? Deus. Então é interessante a gente focar nisso, sabe? Pai nosso que está no céu, dai-nos o pão, dai-nos o pão que desceu do céu, que se fez homem, se entregou por nós, para que a gente receba dessa porção e seja alimentado por algo que não é de carne, não, algo que não é perecível, mas algo que é eterno. É o relacionamento sincero com aquele que nos deu a vida, aquele que nos moldou e aquele que está nos moldando para que a gente chegue na estatura do varão perfeito. Mas continuando, irmão, você pode ler os últimos versículos, eu acho que é do 13, né? É do 12. Do 12 para frente, para a gente reforçar. Diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. É interessante, como a gente estava falando sobre o perdão, Deus fala pra gente perdoar. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É perdoar a ofensa do outro. E conforme a gente vai perdoando o outro, o Senhor nos perdoa, entendeu?
É triste porque às vezes a gente tem ressentimento. Eu escutei uma vez um pastor da nossa igreja mesmo falando, não sei se ele de onde ele tirou, mas já escutei em outros lugares, é que a gente não liberar perdão, a gente ressentir, é como se a gente tomasse um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra, entendeu? Então por isso que a gente precisa liberar perdão. Porque é uma ordenança. Para que a gente possa para que Deus nos perdoe, a gente precisa perdoar o outro. Tem outro texto que vai falar sobre perdão que é muito bom, que eu gosto, que é a parábola não é do talento. É a parábola dos 10 mil. Não é do rei que queria as do rei. Que tinha um que devia 1.000 e o outro, aliás, um devia 500. Não é esse. Não? Um servo que devia 10 mil. Acho que é talento mesmo. Deixa eu colocar aqui. Isso mesmo. Tem outra parábola que eu acho muito interessante que vai falar sobre perdão, que é a parábola daquele que devia 10 mil talentos, né? Fala que o rei, tinha um servo do rei que devia para ele 10 mil talentos. Era uma moeda da época de Jesus. Hoje a gente não tem noção, mas pesquisando sobre isso a gente vai ver que é um valor que é impagável. Chega a ser na casa dos trilhões. Então uma pessoa sozinha não conseguiria pagar trilhões. Isso é dinheiro de um país. Essa era a dívida desse servo, certo? E ele foi diante do rei e falou: eu não tenho como pagar. E esse rei foi e o perdoou. E assim que ele saiu do palácio, ele foi em direção ao seu conservo, o servo dele. E esse servo devia 100 talentos. E ele pegou e agrediu esse servo. E vendo os guardas do rei que ele tinha feito isso, o rei chamou ele de volta e condenou ele à cadeia até que ele pagasse todas as coisas. E condenou ele à consequência daquele ato. Entenda que, como a gente leu aqui, perdoa assim como nós perdoamos. O rei dos reis nos perdoou antes da gente perdoar aqueles que nos fazem mal, sabe? Ninguém deve mais do que a gente deveu para Deus, sabe? Ninguém deve mais do que a dívida que a gente tinha com o nosso Senhor. E Jesus, ele, sendo misericordioso, sendo o rei dos reis, ele pagou o preço pelos 10 mil talentos que eu devia, que você devia. Então, se a gente foi muito perdoado, e a gente foi perdoado de uma dívida que não tinha como ser paga, porque a gente peca, quando a gente peca, o pecado não é só contra os nossos irmãos, nós pecamos contra um Deus eterno. Então, é contra quem a gente pega. O peso é muito grande, é todo eterno, entendeu? A gente escolheu ser desligado de Deus, mas o próprio Deus deu o seu Filho para pagar a dívida da morte eterna, para que a gente pudesse ter vida eterna. E foi para isso que Jesus nos chamou, para que a gente pudesse acessar este lugar onde a dívida foi paga. E ele só pediu para a gente, depois que ele nos perdoou, perdoe o próximo. Que conforme você for perdoando, eu vou liberando perdão sobre a tua vida ainda mais e mais e mais. Quer complementar? Amém. Glória a Deus. Palavra forte. Palavra abençoada. O perdão, eu creio que, cara, que gesto de amor é o perdão, né? Que gesto de amor, né? A gente, né, mortos nos nossos pecados, e quão grande era o amor de Deus, né, com a gente. Vai dizer isso aí lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o perdão é uma forma de amar, né? Sim. Agora é interessante que nesse modelo de oração que o Senhor Jesus nos mostrou é que perdoe as nossas ofensas. O Senhor Jesus, né,
Ele que deu esse exemplo pra gente, né? Não mexeu aí não, né? Ele que deu esse exemplo pra gente. Logo, se a gente, né, parar para entender isso, nós ofendemos a Deus. Sim. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós, na maioria das vezes, a gente ofende a Deus também sem ter a consciência, né, na ignorância. E no momento que a gente se achega na presença de Deus, sabe, e se humilha na presença dele, quando a gente se rende na presença dele, e a gente pede para Deus nos purificar, né? Purificar a nossa alma, né? Os nossos pensamentos, sabe? Nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente cometeu, né? A gente é necessário de reconhecer os nossos pecados, e aí vem o Pai Celestial e nos perdoa. E às vezes parece que a gente está tão imundo de pecado, sabe? Tão sujo de pecado. E mesmo assim, quando a gente, sabe, chega em nome de Jesus, entrega para Deus e pede a misericórdia de Deus, pede para Ele nos perdoar, Ele vem com aquele refrigério e nos limpa, e nos purifica, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí, se a gente colocar na prática essa questão do perdão, né, eu vivenciei bastante isso. Você chega podre de pecado na presença de Deus, e Ele vir te perdoar, e aí você para e pensa, cara, quão grande é esse amor de Deus, sabe? Eu não merecia esse perdão, e mesmo assim Ele me renovou novamente. Não, mas eu falei para Ele ontem que eu não ia pecar, e hoje eu já caí num erro, e um erro diferente, e Ele vem novamente com a misericórdia dEle, né? E nos restaura e dá refrigério para nossa alma. E aí, irmãos, o Senhor está mostrando o que é ter misericórdia. Ele está mostrando para a gente o que é ter misericórdia. Mesmo sem a gente merecer, Ele vem e nos perdoa. E é necessário que a gente faça isso também com o nosso próximo. É necessário, a palavra de Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmãos, da mesma forma como a gente ofende a Deus na ignorância, né? Às vezes a gente ofende as pessoas na ignorância, e as pessoas também ofendem a gente às vezes sem saber. Mas é necessário a gente olhar com um olhar misericordioso, né? É necessário a gente perdoar, né, o nosso próximo. A gente possa chegar na presença de Deus e Ele vai nos perdoar, porque a gente também é misericordioso com o nosso próximo. Agora, se a gente fizer o papel daquele servo que recebeu o perdão da dívida impagável, né? Era 10.000 talentos, recebeu o perdão da dívida impagável e chegou na casa dele e grudou o servo pelo colarinho, né? Você vai me pagar, você vai me pagar. E aí, meus amigos, o Senhor pegou e viu aquela cena e falou assim, viu, eu não te perdoei a dívida, né, que era impagável? Não é necessário que você também perdoe o teu servo? Essa dívida impagável é o que a gente devia para Deus, sabe? Porque quando nós fomos afetados pelo pecado de Adão, porque nós somos descendentes de Adão, a gente pecou contra Deus, a gente entrou em rebelião contra Deus. A gente negou a presença de Deus, a gente negou o que a própria oração vai falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente negou a vontade de Deus para viver em rebeldia, na vontade do nosso pecado e do nosso coração, que é enganoso e nos leva para lugares terríveis. Mas Deus, Ele nos trouxe de volta através do sacrifício que foi pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso a esse relacionamento de sinceridade e sentir perdoado. Irmão, agora eu quero falar sério com você. Se você está sentindo condenado, saiba que o Senhor te perdoou. Aqui a gente não está fazendo um vídeo para te condenar, não, mas é para te incentivar a liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Porque quando você libera perdão, você para de tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas se você não liberar, essa mágoa, ela vai enraizar em você. E isso vai te envenenar dia após dia. Mas quando você libera perdão, Deus, Ele te renova e te restaura. Lembra? Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquele que pouco foi perdoado, muito pouco ama. Lembra, Deus perdoou a minha dívida impagável, a sua dívida impagável. Então, se nós recebemos um amor que é extravagante e nos perdoou de todos os pecados, quem dirá nós,
se nós não podemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Deus, não se esqueçam, não se amoldem nesse mundo, mas sejam renovados pela vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Se vocês foram abençoados, curta, compartilhe, espalhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você sente que o seu coração queima por espalhar a mensagem do reino, não se acovarde. Deus te deu um espírito de ousadia. Vai para cima. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.